Olá a todos e a todas, aqui é o professor Fabrício e vamos dar início à nossa videoaula. Sistema 2.4. Então, o sistema 2.4 de ataque, a ideia é você trabalhar então com dois armadores, dois pivôs e dois alas. Tá? Vamos aos conceitos. O sistema é especialmente profundo obriga a defesa a diminuir as saídas aos 9 metros, ou seja, a defesa passa a não poder avançar muito ou como a gente diz, flutuar muito para tentar interceptar uma bola. Mantém a defesa ampla também pela estrutura ampla do sistema. Então a defesa se obriga a abrir mais espaços porque tem dois pivôs ali atuando e trabalhando para abrir espaços para as infiltrações dos seus companheiros. Então ela precisa se manter é, 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 mais atenta, principalmente às movimentações dos alas e pelo menos de um armador que pode ser infiltrador. Geralmente a gente tem um armador que acaba sendo o cérebro do time e o outro armador que também arma jogadas, mas que ele também serve como um infiltrador. E é claro, diferente do 3-3, ele diminui um pouquinho o equilíbrio defensivo, porque a ideia é que os dois armadores jogando mais próximo à linha de 9 metros ou até um pouquinho antes, na hora de um contra-ataque eles só subirão 2. Se num contra-ataque subirem 3, então eles já estão em inferioridade numérica mesmo. Tá? Da mesma forma, do sistema 3.3, alguns recursos podem ser muito bem utilizados nesse, como os bloqueios, mas agora os cruzamentos lá já na segunda linha de ataque, tá certo? Porém, isso nós vamos ver um pouquinho para frente. Sistema de ataque 2.4, então a composição deles são os dois armadores, como eu falei, dois alas e dois pivôs. Então é facinho de lembrar, 2, 2 e 2. Não é? Dois armadores, direita e esquerda, dois alas, esquerda e direita, e dois pivôs, esquerda e direita. Então tá aqui um desenho esquemático aí, ok? Então temos aqui os dois armadores, esquerda e direita, os dois pivôs, né? E os dois alas ou ponteiros, tá certo? Aqui também mais um desenho, agora uma visão agora do goleiro, uma visão da defesa, não é? Então aqui esse e esse extrema, os dois pivôs atuando sempre aqui, procurando atuar sempre nas costas dos jogadores de defesa, sempre atrás da defesa, cuidando para não pisar e ficar na linha por muito tempo, e os dois armadores. Lembrando, gente, embora o armador se chame central, ele não precisa ficar necessariamente aqui. A ideia é que ele tenha aqui uma posição para jogar, mas que ele faça esse deslocamento aqui buscando sempre o companheiro. Como ele tem esse outro aqui, naquele outro esquema fica mais interessante. Em vez de deixar um só centralizado e sobrecarregar o outro para ir correndo para um lado para o outro, não, os dois vão trocando paz aqui, porque esse pode atuar passando para esse e para esse, e esse passando para esse e para esse. Não é? Afinal de contas, ele também é um armador. E é claro, entre eles uma jogada em que possa de repente um deles fazer a infiltração. Como eu disse, um dos armadores pode ser um infiltrador e não só um armador. Que claro, não é só, porque a responsabilidade do armador é muito grande. Funções e características dos atacantes. Ok? Aqui tem um esqueminha só para vocês observarem os nomes dos jogadores no ataque, o nome das posições, não é o nome do jogador, tá certo? E o goleiro está aqui destacado porque o goleiro, lembrando lá quando estudamos os goleiros, o goleiro também é um atacante, em verdade ele é o último atacante. Aqui está o nome do site, eu recomendo para quem quer sempre saber e se atualizar sobre handebol. A pedagogia, o site de pedagogia do handebol é muito, muito interessante, tá certo? Então,
lembrando que os pontas, nós vamos ver, podem ter nomes diferentes conforme a região, conforme o estado onde ele é praticado. Ok? Vamos aos alas. Então, lá já começou. Alas, ou pontas, ou extremas. Os destros jogam pelo lado esquerdo e os canhotos pelo lado direito. Já começa assim. Então, quem é destro joga na esquerda, porque ele melhora o ângulo de arremesso se ele arremessar com o braço direito. Então, quem é destro joga pela esquerda. Esquerda em relação ao goleiro. Então, o ataque está subindo, então o lado esquerdo do goleiro é o ala ou ponta ou extrema esquerda. Então, é necessário que ele seja um arremessador de direita, que ele tenha como braço de domínio, como lado de domínio, o lado direito. Consequentemente, se ele é um canhoto, um sinistro, ele deve arremessar com a esquerda, estando ele pelo lado direito, tá certo? Então aqui o ângulo dele será melhor para o arremesso, ele terá mais possibilidades de arremesso do que se ele arremessasse pela direita aqui, onde ele vai ter um ângulo encurtado, não é? Ou dificultado pelo menos. A estatura não é importante nesta posição, não é? Eles devem ser jogadores rápidos e principalmente nos contra-ataques. Já falamos, quando falamos das fases do ataque, que eles são os primeiros a ser acionados, não é? Quando há um contra-ataque simples ou um contra-ataque sustentado. Então, eles têm que ser extremamente rápidos. E como diz a outra parte do texto aqui, devem ter bons domínio de recepção e passe, porque eles estarão em velocidade, como sai no contra-ataque, eles estarão em velocidade, eles precisam recepcionar essa bola, e se for um sustentado, um contra-ataque, eles precisam passar essa bola, muito embora a precisão seja um dos componentes do passe, ele precisa ser bom nisso, tá certo? E é claro que o arremesso também, principalmente se for um contra-ataque simples, e ele puder arremessar e converter em gol. Tá? Essa é a função dos alas. Tá? Precisam executar com perfeição o ataque em circulação. A gente vai falar já falar mais para frente, em verdade, sobre ataque em circulação, que é um dos tipos de ataque. Entre outras tarefas, devem ampliar o espaço da defesa para facilitar o trabalho do pivô e armadores. Não é que ele vai jogar escondido ou esquecido lá no cantinho, lá no canto da cancha da quadra. Não é. Ele avança para lá, ele recua um pouquinho, ou seja, ele chama a atenção da defesa para ele. Na verdade, isso acaba virando até um recurso de ataque. Chama porque ele pode ser acionado a qualquer momento, mas a partir do momento que a defesa se preocupa com ele, começa a ir em direção a ele, abre espaço para outros jogadores tentarem o arremesso de outras posições. É importante dominar as técnicas do arremesso em queda e em suspensão. Geralmente os arremessos executados da extrema, da ponta, acabam sendo muitas vezes com queda. Não é porque ele não vai ter ninguém do lado. Por exemplo, se ele for um ponta esquerda, um extremo esquerdo, ele vai arremessar com a direita, como já vimos. Então, se ele está jogando lá no canto, perto da linha de fundo, ele não vai ter ninguém à esquerda dele marcando ele só vai ter a direita. Então, se ele arremessar, de repente em queda, as chances dele conseguir fazer com que a bola chegue até converter em gol são maiores. Por exemplo, então há a necessidade de não só o atleta dominar, mas principalmente o técnico proporcionar esse tipo de treinamento dos arremessos em queda. O arremesso suspensão é o mais comum de ser praticado por todos os jogadores. Tá certo? Então vamos aqui, ó, mais um esqueminha, ó, os pontas, ou extremas, ou alas, como queiram. Ok? Lembrando que o esquerda joga com a mão direita, o direito joga com a mão esquerda, porém não é regra, tá certo? Não é regra. Ele pode jogar aqui pela esquerda e tentar jogar pela esquerda e arremessar pela esquerda, mas veja que ele vai ter que arremessar muito, né? De uma forma assim que, como eu disse, ele tem o ângulo de arremesso diminuído, tá certo? Mas isso não impede, tá? Isso não é regra. Muito bem, o pivô. O pivô deve jogar junto à linha dos 6 metros. Ele é aquele cara que incomoda a defesa adversária.
a estatura não é fator importante. Vejam bem, há muitos e muitos anos, os pivôs costumavam ser os jogadores assim de uma estatura mais baixa e muito rápidos, porque eles acabavam se deslocando muito ali atrás dos jogadores de defesa, né? Entre o jogador de defesa e a linha de área de gol. Então eles costumavam ser rápidos, só que a modernização da forma de jogar handebol, os técnicos começaram a perceber que um jogador muito leve como o pivô acabava não sendo tão produtivo o time, porque ele era passível de receber um jogo de corpo ou uma marcação mais acirrada, mais em cima, ele acaba se desequilibrando, caindo, ou seja, ele não vira opção de ataque. Então passou-se de uns anos para cá a optar por pivôs que sejam maiores e mais fortes. Não é que eu particularmente já vi pivôs muito grandes e que conseguiam jogar com 2 jogadores agarrados, abraçados às costas dele, e conseguia arremessar e fazer gol. Então é uma característica, mas enquanto técnico você pode optar pelo tipo de jogador que você quer como pivô. Mas a tendência hoje em dia é que os jogadores sejam um pouco mais fortes, um pouco maiores, para que eles consigam realmente fazer um bloqueio, ou seja, segurar o jogador da defesa, bloquear, enfim, a movimentação dele para que um companheiro venha e faça infiltração para o gol, tá certo? Mas isso é escolha do técnico, mas é só uma ideia do que anda acontecendo. As tarefas principais do pivô: arremessar sempre que possível. A missão dele não é fazer gol, como a gente já conversou anteriormente. A missão dele é abrir espaço para infiltrações e passar bola. Se possível, ele arremessa. Fixar um ou mais adversário para infiltração, que é o que acabamos de falar. Ele conseguir fazer um bloqueio para que seus companheiros, os armadores e os alas, possam fazer infiltrações. Dominar as diferentes arremessos a curta distância. Então esse fundamento de arremesso e arremesso a curta distância é um trabalho que deve ser muito bem pensado para o pivô. Ok? Tá ele aí, ó, podendo ser 1, 2 ou até 3, né? Pode ser jogar até com 3 pivôs, aí vai de você, vai da tua escolha tática, tá? O mais comum é se jogar com 1 pivô, até mesmo 2. Tá? Os armadores esquerda e direita são altos e vigorosos. Os jogadores com potência e precisão nos arremessos. Precisam ser bons infiltradores, é necessário dominar a técnica de fintas, são os responsáveis pelo equilíbrio defensivo. Então, como eu disse anteriormente, os armadores esquerda e direita, eles acabam estando entre os principais arremessadores de um time. Arremessadores e infiltradores, porque o central, aqui ele chama de meia, tá, gente? Mas é meia armadores, ou armador esquerdo, armador direita. O central, cabe a ele a distribuição do jogo, tá certo? E esses meias acabam sendo realmente os principais arremessadores do time, né? Os meia armadores. Então, voltando lá, ó, eles são os mais fortes do time. Tá? Eles são mais altos, mais vigorosos, eles têm essa possibilidade de realmente converter os arremessos em gol. Ok? Então eles precisam ter trabalhado as valências físicas, não é? A força, a resistência, a velocidade, enfim. Aí vocês vão trabalhar com os atletas de vocês, mas principalmente esses jogadores, os armadores, que já devem ser principalmente a precisão nos arremessos e as infiltrações serem rápidos na movimentação, porque cabe justamente a eles essa função. E o armador central, né? Pode ser menos alto que os outros, como eu já disse. Ele tem que ser muito ágil, principalmente ágil no pensamento, ou seja, no estímulo, na velocidade de reação para mudar uma jogada rapidamente. Tem que ser rápido nos passes. É importante dominar as técnicas necessárias no trabalho do pivô. Então ele pode também atuar como segundo pivô, até porque tem outros armadores. É o líder do time, ele é o cérebro do time, é ele que o técnico vai confiar
quer dizer, o time inteiro vai saber a estratégia, mas é ele que o técnico vai confiar que execute a estratégia que foi traçada nos treinamentos, que foi planejada nos treinamentos, e cabe ao armador central lembrar das estratégias e deve ter muita experiência em organizar e orientar a equipe na quadra. Então, se os armadores aqui também, assim como o central compõe a linha defensiva no contra-ataque, ou seja, o ataque foi mal sucedido, esses 3 vão recuar rapidamente para tentar compor uma defesa temporária, não é? Ele precisa ser organizada. E cabe a quem organizar isso? Ao armador central, seja no ataque e também quando o time está sendo atacado. Aí está o armador central, né, no seu posicionamento original. Claro, ele não precisa jogar necessariamente aqui, ele pode jogar um pouco mais para lá, um pouco mais para cá, um pouco mais afastado. Depende de como você colocou. Por exemplo, quando que esse jogador jogaria mais afastado? Quando de repente a defesa jogasse numa defesa 5-1, né, onde esse defensor avançado tivesse aqui justamente para atrapalhar. Então, recua-se um pouco mais o armador para que ele tenha espaço para encontrar os seus companheiros e elaborar melhor as jogadas de ataque.